Thiago Melca, vamos falar do jogo 4-0 depois do 0-0 contra o Ferroviário. O Fortaleza não podia mais tropeçar, até porque é um formato ali de 4 jogos só na primeira fase. Apesar do pouco tempo, né, do Thiago Carpini, ele se apresentou depois do Ano Novo, não foi isso? Ele Foi. chegou, não tem nem 15 dias que ele chegou ao Fortaleza, mas a torcida não quer saber disso. Ainda mais depois que o time foi rebaixado, a paciência não tá lá muito alta. E hoje venceu o primeiro jogo do Carpini, primeira vitória do Carpini, né? Não o primeiro jogo dele. 4-0, tranquilo, né? Ritmo de treino como se espera um jogo entre Fortaleza e um time menor do Campeonato Cearense. Eu tinha comentado com o Celso no domingo, né? O resultado que aconteceu naquele domingo, né? Onde Fortaleza empatou sem gols contra o Ferroviário, fazendo um jogo ruim, né? Assim, teve chances e tal, mas também correu o risco de sair derrotado do jogo. O Breno, por exemplo, foi bem importante, né? Para evitar uma tragédia maior, né? O time jogou com um jogador a mais. E é claro que no início, eu tinha comentado isso no domingo, Fábio, para o torcedor do Fortaleza, é um discurso tipo assim, cara, vamos logo virar essa página, vamos logo pensar em encontrar o time tem que jogar bem, quando pegar time fraco tem que fazer o que fez hoje, no caso, golear. É isso que tem que fazer. Só que eu tinha alertado no jogo do domingo que outras duas coisas na minha avaliação eram mais importantes. Quando eu digo isso, não estou dizendo que são coisas independentes. O Fortaleza tem que se preocupar com isso aqui, o campo pouco importa. Não. As três coisas que eu tinha citado eram para caminhar de maneira correlacionadas. O Fortaleza, a primeira coisa que o Fortaleza tem que fazer até o final de janeiro, e eu volto a ressalvar aqui, é se livrar do elenco, e a gente teve aí nos últimos dias mais negociações de atletas, vendas, rescisão de contrato, jogadores sendo emprestados. O segundo ponto é o trabalho de como compreender esse momento, e aí muito no papel do Carpini, de como entender esse time, porque não é só pela qualidade. Eu vi alguns comentários, assim, até alguns colegas da imprensa mencionando, mas esse Fortaleza, boa parte dos atletas do ano passado, um elenco praticamente de Série A jogando, por que esse time não jogou bem no domingo, né? Eu vi muito comentário assim, cadê o entrosamento? Só que é bom lembrar, né, que boa parte dos atletas, algumas situações que o Carpini eu acho que até pecou, e hoje, na minha avaliação, conseguiu equilibrar mais a equipe, e principalmente, né, uma questão que é notória, Fábio. Um jogador de um peso, e aí vai jogar um campeonato estadual, um jogo de estreia e tudo mais. Então, até como você vai motivar isso? Por isso que eu disse que o trabalho do Carpini nesse momento é como fazer esses jogadores jogarem focados, né? Porque isso acontece no começo do campeonato. Às vezes o jogo é tão fácil que depois você acaba se complicando. E aí, eu acho que até alguns torcedores do Fortaleza acompanharam outro jogo do Ceará. O Ceará foi ganhar o jogo na última bola. Então, assim, se você não tem os devidos cuidados e atenção, como a partida começa, você se complica. E o terceiro ponto que eu tinha listado, que eu também trago para cá, novamente, eu vou repetir isso nessas primeiras análises, tinha muito a ver com as oportunidades dadas para alguns atletas, né? Onde o Carpini vai ter que olhar muito esse contexto e saber principalmente como esses atletas, né, o dentro de campo, como as coisas vão funcionar em termos de melhor equilíbrio do time. Porque, de fato, nada adianta você ter um jogador de uma qualidade muito avançada se esse jogador não casa muito bem com uma outra peça. Então, o Fortaleza, deu para ver logo nessa escalação, e para quem está olhando aqui pelo nosso YouTube, né? Tem uma série de jogadores que são mais meias. O Fortaleza está com poucos pontas. Emprestou o Alanzinho, basicamente só tem o Moisés hoje, então não tem muitos jogadores para você jogar com aqueles dois jogadores abertos agudos, né? Na velocidade. Então, acho que primeiro grande acerto do Carpini para o jogo de hoje, para deixar o Fortaleza mais equilibrado, foi preencher realmente com jogadores meio-campistas. E aí, tendo as virtudes e tendo, obviamente, um equilíbrio melhor como equipe. Para mim, esse é o ponto principal, tá? Quero deixar bastante claro isso nesse começo de trabalho que o Carpini vai ter que ter. Ele não pode, de maneira nenhuma, na minha avaliação, ficar preso a determinado nome, especificamente. E aí eu tô pegando aqui do Pierre, passando pelo Bareiro, jogadores que a torcida gosta muito, é olhar qual o melhor equilíbrio, quais são as melhores peças, e principalmente, que é uma coisa que eu também vou adentrar, viu, Fábio, durante o jogo, questões táticas, que já deu para ver nesse Fortaleza, e aí tanto alguns alertas, né, que eu acho que são coisas que é natural, o segundo jogo, você ainda vê ali
coisa ou outra que o Carpini deve corrigir ao longo das próximas partidas, e também, obviamente, o funcionamento de determinadas peças com outras peças, que aí a gente vai, quando for avaliar individualmente aqui os atletas. Então, uma vitória categórica que o Fortaleza consegue, até podendo ter mais, assim, o Quixadá tem sim suas dificuldades, e aí também já trazendo um ponto que também é muito comum, né, Fábio, se falar mas também pegou pato morto, né? Pois é, o Ferroviário também não era essa equipe toda. O Ferroviário vive uma crise muito grande, um jogador a menos e o Fortaleza se complicou. Eu acho que o grande diferencial desse jogo, perante ao jogo do domingo, foi o fato, de fato, abrir o placar logo cedo, né? O Fortaleza entender as dinâmicas de como fazer o funcionamento. Claro, o Quixadá teve bem mais dificuldade do que o Ferroviário, não conseguia fazer essa transição, porque o Fortaleza, em alguns momentos, dava até alguns erros, né, que geravam alguns contra-ataques perigosos, mas finalizações do Quixadá ali muito precipitadas, fazendo com que o jogo ficasse sempre tranquilo para o Fortaleza, e principalmente o Fortaleza conseguindo estar atento a uma marcação alta boa, recuperação de bola, atenção às jogadas. Então, quando o Quixadá, que é uma equipe mais limitada, cometia suas falhas, o Fortaleza estava atento para tentar aproveitar ou criar boas chances para fazer o bom jogo que apresentou hoje no PV. E aí dá essa amenizada desses pontos que eu estava listando antes, né? Que era esse principal, que é o trabalho principal que o Fortaleza tem para esse mês de janeiro. Quais dos jogadores vão ficar, e daqui a pouco eu posso até opinar alguns atletas que eu acho que o Fortaleza poderia ter continuado, outros que o Fortaleza ainda pode pensar em liberar. E aí, já trazendo um pouco sobre a escalação, Fábio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a ausência de laterais esquerdos para esse jogo. Porque o Fortaleza, né, até então, no começo ali da virada do ano, tinha 4 laterais esquerdos, 3 no elenco e um emprestado, que era o Felipe Jonathan. 2 deles acabou entrando na justiça, Pacheco e Felipe Jonathan, e aí sobraram 2 laterais. Um deles, a torcida não quer ver pintado com a camisa do Fortaleza, que é o Diogo Barbosa, que atuou muito mal, aliás, diante do Ferroviário no jogo do domingo, e o Everson também, que é outro lateral esquerdo, que também nunca apresentou um bom futebol. E aí a gente vê logo no jogo de hoje nenhum dos dois relacionados, nem o Everton e muito menos o Diogo Barbosa, o que dá um indício que o Fortaleza, a gente não sabe como é que o Carpini vai trabalhar, mas eu acho que é um indício forte de que talvez não sejam jogadores ideais, até pelo custo, principalmente o Diogo Barbosa, um custo muito alto, e também o fato de ser um jogador que não entrega, né, em termos esportivos. E aí começa algumas situações, por exemplo, o caso do próprio Mancuso, jogar de lateral esquerdo, já tinha jogado assim com o Vojvoda, uma parte do jogo jogou ali também o Crispim, que tinha jogado de ala esquerdo ali em 2021, acabou se destacando muito bem, e ali já na reta final, o Cardona jogando também ali um pouco improvisado de lateral. Então, são coisas essas, Fábio, que a gente vai ver até o fim de janeiro. Eu acho que essa é a parte mais importante, tá? Eu vou entrar aqui no jogo, mas a parte mais importante é quais são as peças que o Fortaleza vai começar essa temporada. Porque o Fortaleza não tem, em termos de desafio no Campeonato Cearense, com exceção do Clássico Rei, tantos obstáculos assim. O que, na verdade, o que ele tem é, tipo, se você tropeça num jogo, como foi no jogo do domingo, se torna uma crítica maior a um jogador, ao treinador, enfim, a gestão, né? Porque isso que você mencionou, Fábio, que depois eu quero entrar especificamente no jogo. Eu queria até começar mais, sei que você perguntou especificamente do jogo, mas eu queria entrar mais nessa parte. O torcedor, especificamente, ele está muito mais ouvindo conversa e ouvindo situações muito mais fora de campo do que dentro de campo. Porque não é uma goleada sobre o Quixadá, não é uma vitória sobre o Maracanã no final de semana que vai dar ao torcedor uma real tranquilidade. Ele quer ver, pô, um jogador nosso está sendo liberado de graça, não vai ter dinheiro, aí já fica irritado. Pô, o Marcelo Paes está tirando um jogador nosso para levar para o Corinthians, aí tome irritação. E aí, o que foi a pauta nas últimas horas do Fortaleza foram muito mais coisas ligadas ao conselho da SAF, que foi definido, né, ontem, e agora, né, assumindo também a presidência, que vai ser, no caso, o Bruno Caos, que era já um cotado, assumir essa presidência, e como vai ser o rumo do Fortaleza daqui para frente, Fábio. Porque tem muitas coisas ainda a resolver. Fortaleza, obviamente, tem algumas peças que ele vai negociar, como confirmou, né, antes do jogo, a venda do Breno Lopes, que ele vai ficar com 50%, se não me engano, acho que é 9,5, sei lá, acho que é 8,5, né? Foi 17 milhões. Então, isso é o ponto importante que o Fortaleza vai ter que resolver até o final de janeiro. O Campeonato Cearense
só não cometa a gravidade de deixar escapar ponto e, claro, né, conseguir encontrar esse time, porque quando começar a Copa do Brasil, que aí vale sim muita coisa, porque até o começo da Série B e da própria Copa do Nordeste só vai ter essas duas competições, o Cearense e a Copa do Brasil, a preparação nesse momento é o Fortaleza preparar um time para não cometer o grave erro de ser eliminado numa fase muito precoce da Copa do Brasil. Então, para mim, hoje, o jogo, a escalação que o Carpini trouxe, a ideia de time, o formato de jogo, a concentração do time, para mim, foi aquela resposta que o torcedor gostaria. Muito embora, volto a ressaltar, eu acho que as principais respostas até o fim de janeiro estão muito mais atreladas a essa montagem de elenco, a essa criação, quais os jogadores ainda vão chegar, já tem muito nome aí que não foi anunciado oficialmente, até agora só 2 nomes, no caso o Ronald, que estreou hoje, e o Mailton, que se destacou mais uma vez também na partida de hoje. Então, o que vamos precisar ver são os outros jogadores aí que já estão aí são basicamente encaminhados aí com Fortaleza e que devem ser anunciados nos próximos dias, e que mais peças, né, podem pintar no Fortaleza, claro, juntando, Fábio, essa situação. Novas peças, jogadores de um outro patamar salarial, ou vindo de empréstimo, e no caso, juntando com esses remanescentes que o Fortaleza pretende ficar. E aí você realmente estruturar a equipe para 2026 e o torcedor começar, de fato, a não esquecer o 2025, né? A passar a abraçar esse 2026, já que a meta do Fortaleza é retornar à Série A. Ainda corre algum risco de algum jogador, por exemplo, que atuou hoje sair? O Barreiro é um jogador valioso, o Pochettino eu acho que ainda tem um mercado até de Série A. Enfim, esses jogadores é certeza a continuidade ou ainda, se tiver proposta boa, vende? Eu acho que qualquer jogador do elenco do Fortaleza, ele é capaz de sair. E aí eu vou pegar o principal, talvez assim, um jogador que talvez menos possa se imaginar hoje, que é o caso do... E aí quando eu digo em termos de valor, né? Obviamente não é em termos de procura. O caso do Pierre. Fortaleza pagou para ter o Pierre, fez um contrato até longo, até pela qualidade dele, e o Fortaleza tinha essa prioridade, foi lá, adquiriu o atleta. Se aparecer uma proposta, sei lá, 4 vezes, sabe o que o Fortaleza pagou? O Fortaleza pagou, acho que foi 4 milhões no Pierre. Se aparecer uma proposta de, sei lá, 12 milhões, sei lá, acima de 15 milhões, o Fortaleza não tem muito o que negociar, tipo assim, vai vender o Pierre e tal. E aí é que tá. Nesse momento, Fábio, o que tem acontecido é o Fortaleza precisa aliviar a folha. O Fortaleza praticamente vai pagar esse mês de janeiro, no caso vai pagar no mês de fevereiro, o mês de janeiro, ainda para alguns atletas que ainda estão no elenco. Né? Em termos, tipo, precisa resolver a questão do Davidson, precisa resolver, né, o Lucero, que está, né, tendo agora a rescisão, no caso, teve vários dias aí que foram pagos, e aí muitas dessas negociações, Fábio, que foi até um tempo atrás uma possibilidade de ganho, já que era um ativo para o Fortaleza, nesse caso está saindo sem o Fortaleza ganhar nada. Por exemplo, o caso do Zé Wellison, né, que no ano passado tinha uma possibilidade de venda. Fortaleza não negociou, foi afastado e hoje saindo do Fortaleza, sem o Fortaleza ganhar um centavo. A mesma coisa com o Lucero. Não tem muito que o Fortaleza fazer. Ninguém está disposto a pagar para tirar o Lucero. Então, tem lá a Universidade do Chile que está querendo ele. E aí vai sair de graça, sem o Fortaleza ganhar um centavo, pelo menos alivia um salário pesadíssimo. E tem muita coisa a resolver, como eu estava citando, né? O Davidson, no caso, na casa batendo quase 1 milhão, não dá para continuar, porque cada dia que vai passando é um custo maior. Então, para isso acontecer, Fábio, acho que a primeira coisa o Fortaleza tem que trabalhar até esse final do mês de janeiro quais são as peças que não vão ficar mesmo, que não tem condição financeiramente falando, e dar um encaminhamento, mesmo que para isso você vá perder dinheiro. Agora, para os jogadores que você deseja que fique, aí é quando você for fazer jogo duro, que aí é o que você está citando. Se aparece o Pierre, eu vou contar com ele. Eu não vou liberar o Pierre. Como é que o Pierre sai de Fortaleza? Beleza, na hora que tiver uma proposta muito boa. Aí beleza, eu libero. Se aparecer uma proposta muito boa pro Pochettino, beleza, libero. Mas eu quero contar com o Pochettino para 2026. O Barreiro, pô, é o meu homem gol, apesar de não ter feito gol ainda. Mas é um jogador muito valioso. Então, assim, não tem como Fortaleza liberar esse jogador. Claro que tem os contextos de alguns atletas, e aí eu vou trazer um detalhe, por exemplo, Kusevich, por exemplo. Fortaleza tinha falado pro Kusevich, Fábio, e pro agente dele, vocês podem ficar à vontade para procurar um outro clube. A gente não vai fazer nenhum tipo aqui, tipo,
Se for, a gente acerta aqui a rescisão e tudo mais. Então, o Fortaleza está abrindo mão com seus ativos até de fazer uma... Claro, ele está tentando fazer uma venda inicialmente, mas se está difícil demais, o valor se torna inviável e isso acaba fazendo negociação. Só que, por exemplo, o Kusevich já foi relacionado hoje. E aí eu acho que ele está medindo... Não é melhor emprestar, Thiago Minhoca, com o time Não. pagando o salário do que se desfazer? Porque se o Fortaleza sobe para a Série A esse ano, já... Enfim, já é outra realidade. Mas aí eu acho que aí é onde entra o contexto de determinados atletas. Nem todo mundo aceita de boa um empréstimo. Por exemplo, o caso do Lucero, o Lucero ele estava encaminhado para ir para o Curitiba. E aí, tanto que tinha uma situação em que o Curitiba compraria o Breno Lopes, como acabou comprando, e teria o empréstimo do Lucero, né? Como até eu acho que com opção de compra. O Lucero disse: eu não quero ir para o Curitiba, entendeu? Então, muitas vezes aí entra toda uma negociação que envolve o empresário, que envolve a vontade do atleta, e isso muitas vezes acaba deixando, né, a situação difícil. Então, quando o impasse vai se prolongando, Fábio, perceba, se o Lucero vai ficando cada vez mais dias, beleza. Quando bateu fevereiro, tem que pagar integralmente, viu, mês de janeiro, para o Lucero. E como já estava tendo alguns atrasos ali, né, faltou um mês ali do mês passado, por isso que teve aquela situação do Bruno Pacheco, então a situação ela vai se tornando uma bola de neve. Então o tempo foi passando. E aí teve uma coisa muito grave também, Fábio, que aconteceu com Fortaleza. Quem estava conduzindo todos esses processos iniciais era o Marcelo Paes, que na hora que recebeu o convite do Corinthians, deixou a bomba chiando e o cara chegou agora. O Pedro Martins tem uma semana que está trabalhando com Fortaleza. Então, assim, ele está entendendo ainda como é que, como é a situação do Lucero. Aí quem estava conversando com o empresário do Lucero não era exatamente hoje o novo CEO do Fortaleza, era o Marcelo Paes. Então, todas essas questões, que na minha avaliação, e até dando uma opinião aqui, né? Acho que o Marcelo Paes não conduziu bem essa saída dele, da maneira como ele próprio conseguiu fazer muito pelo Fortaleza, a maneira como ele saiu, Fábio, ele deixou uma bomba gigantesca, sabe? Com vários problemas, da qual ele também foi responsável, né, na temporada de 2025, e ele, na minha avaliação, poderia, obviamente, ter aceitado o sim do Corinthians, mas pelo menos ter pedido um tempo para fazer essa transição. Porque o orçamento, por exemplo, do Fortaleza foi muito com a questão do que o Marcelo Paes decidiu e, obviamente, com o peso político que ele tem dentro do Fortaleza, colocando um orçamento que, para quem observou esse orçamento, é um orçamento muito superestimado, né? Acho que para muita gente, assim, eu achei também valores assim muito acima, arriscado. O Fortaleza poderia ter sido mais branco, principalmente por certas decisões, como a questão do futebol feminino, né? O Fortaleza que perdeu a vaga na Série A1 exatamente por conta disso, e quando foi tentar, enfim, resolver a situação, já não tinha mais tempo para isso. Então, todos esses problemas, para mim, passam muito pela tomada de decisão Marcelo Paes, e o Fortaleza ficou nesse vácuo político, e aí agora está tentando correr no meio disso, porque já era para estar nesse 15 de janeiro, já com boa parte mesmo, como está acontecendo agora, né? Na verdade, o Fortaleza já era para estar num processo de tipo, já era para ter chegado uns 8 atletas, já era para ter liberado aí pelo menos mais uns 6, 7 jogadores dos que já ainda estão no elenco. Então, assim, o tempo perdido pelo Fortaleza tem muito a ver com essa mudança, porque o caminho que estava sendo direcionado era uma pessoa conduzindo isso tudo, e a gente sabe que o Marcelo Paes conduzia praticamente quase tudo no Fortaleza, e com essa saída, se ele tivesse avisado ali, após o término, ou praticamente 2 dias depois do Fortaleza ter confirmado o rebaixamento, o processo do Fortaleza eu acho que estaria muito mais avançado. Então, nesse exato momento, Fábio, eu não tenho nem dúvida, o Fortaleza, a meta principal até o fim de janeiro tem que baixar essa folha, porque chegar em fevereiro vai ter que pagar uma nova folha. Então, o Fortaleza, numa Série B... Qual a folha hoje? Tem os números, Thiago? O Fortaleza estava na casa de 12 milhões, né? Então, ele tem que baixar 7 milhões para chegar ali no patamar. Ele está trabalhando com 4 e alguma coisa, mas praticamente 5 milhões. Então, essa é uma folha que é muito pesada, viu, para a Série B. E os jogadores não tinham nenhum gatilho, Thiago Minhoca, de decréscimo de salário em caso de rebaixamento? Não tem nenhuma cláusula nisso aí? Eu confesso que eu não sei. Tem muitos relatos de que tinha alguns gatilhos até, tipo assim, nem para essa questão da Série B, né? Que alguns jogadores, até mesmo mudando a temporada, até subiam o valor independentemente se caísse de divisão. Mas, volto a falar, esses foram erros do outro gestor, no caso do Marcelo Paes. Erros graves, tá? Acho até mesmo por isso, tem muito torcedor irritado da maneira como o Marcelo Paes não só conduziu o ano de 2025, que aí eu também tenho que separar, né?
o Marcelo Paes, de fato, conseguiu fazer grandes feitos e fazer bons trabalhos e fazer situações essas que conseguiram fazer o Fortaleza, claro, não só ele, né, mas obviamente com o Vojvoda, o elenco e tudo mais, mas no ano 2025, já tinha um pouco isso em 2024, mas no ano 2025, várias decisões erradas e não teve os devidos cuidados, já olhando um cenário, 2025 não foi trágico à toa. Não é que foi pego de surpresa, como por exemplo o caso do Ceará, que foi ser rebaixado faltando 30 minutos para terminar o campeonato. O Fortaleza não. Esse rebaixamento estava desenhado há muito tempo e eu acho que o Marcelo Paes, em alguns casos, conseguiu amortizar um pouco, conseguiu vender o Mancha, conseguiu fazer ali algumas negociações para ganhar um tipo de dinheiro, mas tem muita coisa ainda para resolver e para isso, né, agora o Pedro Martins, que é o novo CEO, vai ter que tomar de conta disso. É aquela coisa, é apagando incêndio e o negócio está em vários locais, sabe? E ao mesmo tempo, uma situação política que acontece, uma questão do novo conselho que o Fortaleza agora tem da SAF, né? Que está tomando essas decisões. Então, esse é um momento propício para você saber trabalhar para enxugar essa folha. Esse, para mim, é a parte principal. Porque o Campeonato Cearense, Fábio, sabe assim, mesmo que fosse aí garotos jogando, tá, o Fortaleza teria grande chance de chegar na próxima fase. Claro que, dependendo do contexto, aí poderia até mesmo ter um tropeço ou outro, mas muito difícil imaginar que o Fortaleza já não passaria para a segunda fase. Então, por isso que eu acho que o ponto principal não entra especificamente no jogo em si, claro que a gente vai comentar, mas é resolver essa questão fora de campo. Como é que você tira 7 milhões da folha, sabe? Beleza, você tira um Lucero, já alivia pra caramba. Se você tirar um Davidson, poxa, é um peso enorme que você tira do elenco, né, da sua folha salarial. Então, quanto mais o Fortaleza puder focar nisso, cada um, obviamente, no seu departamento, né? O Carpini é encontrar um time ideal. Agora, para isso também, o Carpini precisa entender quais são as peças que ele vai utilizar. E aí, pegar um exemplo aqui. O Kaique, por exemplo, que é o jogador que está emprestado do Botafogo. Ele está jogando agora, mas aí está emprestado, acho que só até o meio do ano, ou logo depois do estadual. É um jogador que, não sei, fez um gol hoje e tal, mas não sei se o Fortaleza vai olhar para esse jogador e vai dizer, tá aqui o reserva do Bareiro. Sinceramente, assim, falando. Eu acho que Fortaleza tem que olhar uma opção a mais, até porque o nível, né? Eu acho que para uma Série B, eu acho que o Kaique pode até ajudar aqui ali, mas talvez pensando muito mais como uma terceira opção de centroavante. E aí, claro, tem muitas coisas que o Fortaleza tem que olhar. Os jogadores que jogam de lado, tem que precisar de mais contratações, precisa talvez um zagueiro, que pode ser que o Kusevich saia, e aí você tem que ter ali sempre um rodízio, vez ou outra. Claro que para uma Série B, e o Fortaleza vai ter a Série B, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Cearense, não é também fazer um elenco também a ponto de bater quase 40 jogadores como o Fortaleza teve ano passado. É tentar trabalhar o mínimo, jogadores que tenham, principalmente, vou utilizar aqui um termo do Fred Figueiredo, né? Jogador saudável, né? Tem que ter um jogador que não se lesione com muita frequência, porque quando você tem jogadores que têm um nível de regularidade, uma boa quantidade de jogos, uma alta minutagem, a tendência é que esse jogador dificilmente vá se machucar. Então, esses são elementos principais que o Fortaleza precisa ter para não ter, obviamente, nem muitos jogadores inchados, jogadores insatisfeitos porque não estão jogando, e nem também uma quantidade muito limitada, porque se perde um lateral, já tem que trazer outro. E eu acho que nesse ponto Fortaleza tem muitas opções, né? É só olhar. Brits joga na direita e na esquerda de lateral, joga de zagueiro pela direita e pela esquerda, o próprio Crispim, que joga de meia, joga de ala, joga de lateral. Você tem um jogador como, por exemplo, o Prió, que joga de volante, pode jogar mais aberto, pode jogar como um 10. Então, o quanto mais o Fortaleza puder encaixar esse perfil, e aí é que tá, Fábio. O Fortaleza, eu acho que das 20 equipes da Série A, é aquele que tem mais possibilidade de construir esse elenco, sabe? Com uma profundidade de elenco, tendo uma segunda peça vindo do banco com essa qualidade. Nesse ano tem, tá? E aí esse é o ponto principal. Fortaleza tem que fazer tudo certo nesse ano, porque se não consegue o retorno para a Série A em 2027, aí o elenco é muito mais limitado. Aí já não vem mais um jogador de destaque, como é o caso do Mailton, para jogar com o meio do Fortaleza. Você dificilmente vai pegar um destaque como foi o Ronald. Então, queira ou não, esse ano primordial para o Fortaleza conseguir encontrar o seu caminho, mas para isso, como eu falei, é aliviar essa folha primordialmente aí de janeiro, principalmente de janeiro, mas no máximo em fevereiro aí já resolver essa situação. Acho meio absurdo, tá? Os times não terem nenhuma cláusula ali de redução de salário.
tirando Palmeiras e Flamengo, com 4 rebaixados, qualquer um pode cair no Campeonato Brasileiro. Então, enfim, cara, eu tava vendo que o Lucas Paquetá tem uma cláusula de redução de 50% do salário se o West Ham cai para a segunda divisão da Inglaterra. Enfim, é algo meio lógico, né? Se você cai uma divisão, você perde, dependendo do caso, no aí Brasil, 3 então, vezes o seu orçamento, 2 vezes. No Brasil é enorme a diferença. Então você não tem. Assim, 20% que seja, você já conseguia ter um fôlego inicial ali para depois negociar os mais caros e equilibrar as finanças. O Sport, que subiu da Série B para a Série A, não tinha em nenhum jogador também essa cláusula. Enfim. No caso do esporte foi uma bomba até maior, né? Porque cada notícia que vai saindo, a situação que o Yuri Ramon fez com o esporte é uma das coisas assim, pô, a torcida do Fortaleza hoje está irritada com o Marcelo Paes, com algumas decisões bem equivocadas e bem absurdas, né? Assim, muito torcedor agora percebeu isso. No esporte, então, o negócio agora do lateral, pô, é isso, pô, o dinheiro todo aí não foi nem repassado, então, uma situação bem mais grave. E para o Fortaleza, que ainda tem essa condição, assim, a gente está falando assim, beleza, o Fortaleza está perdendo jogador de graça. O Fortaleza não criou uma cláusula aí para reduzir salário, mas ainda conseguiu vender um Breno Lopes. Pô. Ainda pode vender ali, ganhar um dinheiro com outro atleta, porque o Fortaleza, eu acho que das equipes da Série A, é de fato talvez o clube mais visado. Mas aí você tendo a possibilidade, tipo assim, pô, meu time tá bem arrumado. E aí vem um clube assim, ó, quero jogador tal. Pô, se o time já tá arrumado e você já conseguiu aliviar a sua folha, na hora que, vamos lá, digamos que a folha do Fortaleza chegou nos 5 milhões. E aí você tem aí um Pochettino se destacando, como fez hoje 2 gols. Na hora que aparecer um clube, beleza, meu velho. Agora não, agora só vai sair se pagar mesmo o que a gente quer. Porque a gente adequou aqui a nossa folha, a gente está conseguindo manter aqui o que a gente pensou. Agora, para liberar, a gente só libera vendendo. A gente não vai fazer jogo duro. Agora, claro, eu acho que isso não é só uma situação de você olhar para o clube que está interessado, enfim, e é também ter um diálogo muito forte com os jogadores e seus staffs. Porque perceba, jogar uma Série B, Fábio, nem todo jogador aceita. Por exemplo, o caso do Brits, o Brits, ele decidiu, de fato, continuar no Fortaleza e ainda reduzir o salário. E aí é que tá. É muito importante destacar isso. Não é porque o Brits fez isso e outro jogador não faz que os outros jogadores estão errados em não fazer. Na verdade, o Brits, ele é um jogador que vai além, né? Que assim, o cara abriu mão de receber um salário, aceitou reduzir o salário para continuar no Fortaleza. Os outros, ninguém tem obrigação, tá? Ninguém tem obrigação de aceitar isso. Agora, se você gosta tanto do clube, no caso, a ponto de você continuar e aceitar, porque entende a situação do clube, é ponto para ele. Agora, eu vi alguns torcedores criticando assim, o Pacheco entrar na justiça. Cara, enfim, queira ou não, houve um atraso. Eu acho que o Pacheco, até porque foi mencionado isso, ele tentou algumas conversas, né? E aí, essa situação, tanto que muitas pessoas do Fortaleza ficaram ali surpreendidas pelo gesto dele, mas ele entrou na justiça pelo direito dele, o direito trabalhista dele. Não pode o clube atrasar. Então, nesse ponto, claro que tem que ter o diálogo, né? E aí, por isso que eu estou dizendo, o Fortaleza tem que conversar com esses atletas que vão ficar, porque, por exemplo, um Barreiro, talvez ele olhe assim, cara, eu queria estar jogando pelo menos uma Sul-Americana. E aí vai aparecer uma proposta. E aí, ei, Barreiro, a gente não vai liberar enquanto... Porque se você não souber negociar com esse atleta pode ficar desmotivado no seu elenco. Então é muito importante entender que esse jogador é importante para você, mas que para que esse jogador continue, para que tenha, obviamente, um ganho, e aí seja o ganho financeiro, que aí por uma possível saída, por uma venda, ou mesmo para esse jogador ficar e conseguir acrescentar dentro de campo, esse jogador tem que estar muito entendendo o contexto, né, do que o clube está passando, e aí é que tá. Não é todo atleta que vai entender isso. Cada um está no seu direito, ninguém foi obrigado a colocar esse contrato que foram colocados. Então, se o cara diz assim, eu não vou sair daqui, por exemplo, se o Davis colocar na cabeça, eu não vou sair do Fortaleza, eu quero receber o meu dinheiro aí mensalmente. Aí o Fortaleza vai ter que arcar com essa situação, ou no caso, ver um outro tipo de negociação, porque a pior coisa que tem, Fábio, é o caso de você perder na justiça, você perde o atleta e você ainda vai ter que pagar tudo isso. Então, é a única coisa que um clube não pode cometer de erro grave, e a gente viu isso acontecendo, o Ceará mesmo passou por isso, e o Fortaleza tem que ter esses cuidados, né? Porque
Hoje, a lei protege muito o atleta e o clube tem que honrar muito bem aí o que acabou assinando. Muito bem, Thiago Mioca. Aqui alguns comentários antes da gente ir para análise do jogo, que não vai demorar muito, né? Jogo 4-0, enfim, foi um passeio. Até por isso a gente falou de coisas que até são mais importantes para o torcedor do que exatamente esse início de campeonato cearense. O João Vitor tá por aqui, Ana Maria também, o SH Paulinho, quer que a gente fale do jogo logo. O Gabriel Souza diz: fala isso para um jogador em negociação, o cara vem não. Não vem porque ninguém faz isso, né? Então, quase nenhum clube tem cláusula de redução. Os caras conversam depois que caiu, aí os caras querem conversar pro jogador reduzir. Aí 90% dos jogadores não vão querer reduzir. E só tem um detalhe, tá, também nessa situação. É porque se olha muito pelo contexto do clube, tá? E aí eu vou pegar aqui o caso do Fortaleza. Beleza, você como torcedor do Fortaleza, você quer que isso aconteça. Ei, vou investir nesse jogador na Série A. Caso esse time caia, cara, teu salário vai reduzir para metade, ou sei lá, vai cair 40% aí do valor que tu recebia. Pô, 30% já ajudava. Pois é, mas aí perceba, quando esse jogador recebe uma baixa salarial, e aí você fala assim, ei, mas tem que continuar, tá? Vou pegar o caso do Bareiro aqui, terminou bem a temporada. Aí na hora que baixa o salário, aparece uma proposta e o cara é vendido. Aí o que é que o torcedor vai falar assim, pô, o cara não vai ficar, pô. O cara não vai ficar porque reduziu o salário do cara, entendeu? Então, assim, é complicado. Aconteceu recentemente. Eu tô pegando aqui o Ceará porque a torcida do Fortaleza também, por mais que não acompanhe o Ceará diretamente, mas sabe também o que acontece do outro lado. O William Machado, um grande zagueiro, baixou o salário dele. Apareceu uma proposta do Mirassol. Entendeu? Assim, o Ceará, eu acho até que o Ceará poderia ter ganhado mais. Porque para mim o William Machado valeria mais. Mas aí você foi para uma Série B. O Ceará não tinha muita barganha com muitas peças. Vendeu o Guilherme, né, o jogador da base, e vendeu o William Machado. Então não tem muita opção assim, para o Ceará conseguir um bom dinheiro com vendas. Então fica muito restrito nisso. Então, nesse ponto, eu acho que sim, deveria ter essas cláusulas, né, principalmente esses gatilhos em caso de rebaixamento, que aí prejudica muito o clube, dá para ver o que o Fortaleza está passando. Mas aí também, obviamente, você corre o risco de perder jogadores valiosos, porque na hora que cai muito salário, tá aí, você está num patamar de Série B, o salário é esse. Ei, lá na Série A estão pagando tanto. Aí o jogador vai e aceita uma proposta para ir, às vezes, para um outro clube. Então, se torna, às vezes, mais complicado. É uma situação bem difícil, mas, de toda forma, fica aí esses aprendizados, né? Realmente aí tem que ter, pelo menos, um gatilhozinho, porque o clube se lasca muito quando cai, principalmente se tiver um aumento, né? Se não tiver nada que pare, né, esse valor de crescimento. Os caras nem para colocar um gatilho que, se cair, não tem aumento. Pô, nem isso. Os caras deixa lá, nem pensa se vai cair. Os gatilhos são mais positivos, né? Se o cara jogar X jogos, se o cara marcou tantos gols e tal, aí é isso. Bom, vamos falar do jogo, Thiago Mioca. O nosso querido aqui, João Vitor, ele falou que o diferencial do jogo é que o Quixadá fez o gol contra e aí deu os gols. Foi isso mesmo? O adversário facilitou ou tem mérito também do Fortaleza nesse jogo? Não, eu acho que sim, o Quixadá teve dificuldades em alguns momentos, realmente facilitou, né, para alguns lances, mas eu acho que o Fortaleza desde o começo, né, se mostrou uma equipe muito bem organizada. E aí, falando um pouco primeiro taticamente do que eu vi dentro do esquema do Carpini, eu vi algumas pessoas comentando, pô, vai começar com 3 volantes o jogo. Só que aí você tem que olhar as características, né? Na prática, o volante mesmo era o Sacha, o Rodrigo, que é um volante não tão habilidoso, não é tão refinado assim nos passes, mas é um jogador que chega mais ao ataque, também assim, vez ou outra, chega mais ao ataque. E o Pierre, que é basicamente um 5, mas que joga de 10, assim, tem uma maneira de chegar o jogo quase como se fosse um camisa 10. E para mim, eu acho que esse foi o ponto principal do jogo. Eu acho até que o Carpini, o grande acerto dele, foi entender que a quantidade de homens de meio de campo que ele tinha era a melhor estratégia para colocar os de dentro de campo, para você utilizar o Pochettino, que consegue jogar mais aberto, muitas vezes ele faz essa jogada, e ter pelo lado esquerdo o Crispim. Apesar de eu não gostar muito do Crispim, o Crispim ele tem uma qualidade que é muito boa, que é essa bola, né, essa bola mais alçada. Não à toa os 2 gols que saem de Fortaleza tem participação do Crispim. Né? Mesmo que ele não tenha uma dinâmica muito boa, acho que para alguns jogos talvez o Crispim não vá funcionar, mas para o jogo de hoje, onde o Quixadá só se defendia, a própria jogada do primeiro gol foi um gol contra do Quixadá, mas vamos combinar que um detalhe ali não foi gol, né? Porque o Bareiro chega ali realmente tranquilo, a bola bate no pé da trave e aquela coisa do infortúnio que a bola bate na trave, bate no jogador
do jogador do Quixadá e acaba entrando. Mas, para mim, ali já era uma jogada de gol. O Barreiro perdeu até uma chance até que era fácil. Acabou desperdiçando. Logo depois, o próprio zagueiro, né, que fez contra do Horizonte, tinha falado, do Quixadá, também perdeu uma outra chance, acabou quase fazendo gol contra também. O Fortaleza utilizava muito a subida do Mailton ali, que foi um dos principais destaques do jogo, né, utilizando muito bem. Uma das poucas bolas que o Rodrigo acertou no primeiro tempo foi uma bola ali por cima, que o Mailton atacou ali o espaço e quase gerou o segundo gol, que também seria contra. E na jogada do gol também, uma outra jogada muito bem trabalhada, não estava impedido o Barreto na jogada, né? Não tem VAR, mas mesmo assim recebeu em condição legal, colocou para o Crispim, e quando jogou na área, o zagueiro do Quixadá jogou para o meio da área e o Pochettino bateu ali de primeira para fazer o 2-0. Mas assim, o Fortaleza tinha boas chances de ampliar o placar, em alguns momentos teve boas chegadas, né? O Fortaleza praticamente não era muito acossado, não tinha muito contra-ataque. Algumas vezes tinha alguns passos errados. Teve um, por exemplo, do Mailton, que foi fazer uma inversão, soltou no pé do jogador do Quixadá, teve bolas, muitas bolas. É normal, né? Perna pesada ainda, os caras voltaram. Mas, por exemplo, o Rodrigo teve dificuldade no primeiro tempo, ou ele errava um passe, ou tentava fazer a jogada mais esticada, e aí gerava um contra-ataque do Quixadá. Mas como o Quixadá tinha as limitações, o Fortaleza foi muito bem seguro, principalmente com o retorno do Breitz, eu acho que isso foi um ponto importante. Então, assim, já no primeiro tempo, um 2-0 que poderia ter sido 3, poderia ter sido 4, porque o Fortaleza era bem melhor, né? Teve chances ali, teve possibilidades de ampliar esse placar. Eu entendo o comentário do cara dizer, o Quixadá dando os gols, porque, de fato, um gol contra e um gol que o cara acabou ajeitando para o Pochettino dá essa sensação, mas durante o jogo inteiro, assim, nada dava indício de que o Fortaleza não faria esse gol. Claro, tanto que eu acompanhei outro jogo do Ceará, o Ceará também teve esse mesmo volume, e o Ceará não fez os gols. Nesse, o Quixadá acabou, de uma certa forma, colaborando. Mas esse também é o ônus que se paga, né? Por você ser uma equipe de qualidade, e o Fortaleza foi criando chance. Acho até mais no segundo tempo, e aí já entrando no segundo tempo, para mim, o Carpini acertou muito bem em fazer as trocas. Primeiramente, né? Até para observar essas peças, ele tira o Mancuso ali para colocar o Crispim do lateral esquerdo, e com isso colocar o Moisés para jogar mais aberto, e fazendo com que o próprio a outra troca, né, que foi para mim também bem acertado, o Rodrigo, que na minha avaliação foi o pior jogador do Fortaleza no primeiro tempo, para colocar o Prior, que aí sim, eu acho que em termos de jogada criada mesmo, assim, claro, o Quixadá cansou mais, o Fortaleza foi criando muitas chances mesmo, tanto que eu acho que por o segundo tempo o Fortaleza poderia ter feito bem mais, chegou até a fazer um gol, o Moisés, que estava impedido ali numa jogada que foi um bate-rebate, mas logo no segundo tempo, assim, o Fortaleza, principalmente ali do lado direito, né, com muita participação do Mailton, mas também boa participação do Prior, em muitas jogadas do Fortaleza criando chance, e aí saiu o terceiro gol, que foi exatamente do Kaique, que tinha acabado de entrar no lugar do Barreiro, né, o Barreiro teve algumas chances ali, mas nenhuma concreta mesmo assim para finalizar de maneira boa, e aí depois saiu o quarto gol, uma jogada ali que foi o goleiro do Quixadá salvando tudo que podia, mas depois o Pochettino ali fazendo o quarto gol para definir o jogo. Então, assim, uma goleada onde claramente, desde o primeiro minuto, Fortaleza era superior, se mostrou superior, por mais que não tivesse os gols, Fortaleza teria ganhado. E a partir de agora, né, é observar como vai ser isso. Só um ponto importante que eu esqueci dessa questão tática, né? Que é a parte que eu acho que o Carpini vai ter que ter alguns cuidados mais para frente, tá? Como o lado do Mailton é um lado que sobe muito, esse lado vai ter que ser mais protegido. Teve algumas escapadas do Quixadá, em que, principalmente o Rodrigo errando no primeiro tempo, que teve algumas escapadas, e aí, claro, né, o Brito jogando pela direita, isso é uma segurança, mas ele sozinho vai ficar comprometido, porque às vezes ele vai ter que matar a jogada, vai ter que tomar amarelo e depois não pode matar uma segunda jogada. Então vai ter que ter ali uma compensação pelo lado direito. E aí vai depender muito do tipo de jogo, a depender do tipo de adversário, mas como isso é apenas o segundo jogo do ano, são situações essas que o Carpini vai ter que ter o cuidado, porque o Mailton sobe muito, e sobe muito bem, só que gera um espaço muito grande. Um adversário que consiga mapear não, né? Só observar que o Mailton sobe muito, Fortaleza tem que ter uma compensação defensiva para nessas subidas do Mailton não deixar esse espaço do lado direito. Mas é só um apontamento, assim, acho que no geral Fortaleza poderia ter feito uma goleada maior, foi zelo demais para algumas jogadas, ou uma jogada que poderia ter feito mais simples e acabou não fazendo, mas no geral uma vitória bem tranquila para assumir a primeira colocação, e já no final de semana o Fortaleza pode garantir, né, já a classificação antecipada, e para isso o Ferroviário não pode ganhar nessa sexta-feira. Se o Ferroviário empatar ou perder, basta que o Fortaleza vença
o Maracanã no domingo, que ele já garante a classificação para a segunda fase. O Carpini hoje até repetiu basicamente o mesmo time do primeiro jogo, né? Geralmente os times que estão atuando com o elenco principal, eles estão fazendo um revezamento a cada rodada. Não é o caso, não foi o caso do Fortaleza. Foi pela pressão do empate do primeiro jogo? Eu queria pedir até para o Alan voltar a tela aí para ver a escalação. Eu acho que teve algumas alterações. Diogo Barbosa não jogou, Moisés estava no banco. O Brits também, né? Apareceu aí. Quem jogou foi o Rodrigo de zagueiro. Quem mais jogou? O Pochettino jogou, o Barreiro jogou. Acho que foram três modificações. O Mailton, né? O Mailton não foi titular no primeiro jogo. Então foram 4 peças novas que apareceram. Ele praticamente mudou quatro atletas, né? De jogo pro outro. O Mailton não tinha jogado, o Brits não tinha jogado. Aí quem não tinha jogado também foi o Pierre. O Pierre tinha jogado, né? Quem mais, meu Deus? O Moisés tinha sido, acho que foi 2 ou 3, que o Crispim jogou, o Pochettino jogou, o Pierre jogou. Foram 3, É porque o Rodrigo jogou de zagueiro, então foi isso mesmo. Acho que saíram Moisés, Cardona e Diogo Barbosa, não foi? Do jogo anterior. Não, Cardona não, Cardona jogou, então foram só 2 peças, porque foi então, só a montagem mesmo. Só a montagem. Então ele repetiu 9 atletas de um jogo para o outro, o que eu acho importante também, tá? Eu acho que, por mais que o Fortaleza tenha muito jogador remanescente da temporada passada, tá? Eu não acho, até porque, se a gente for olhar a temporada passada, o time do Fortaleza que foi encontrado foi com o Palermo no jogo do Flamengo e era muito específico aquele time. Então, assim, não era uma situação tão fácil. Vou até trazer, baseado já que a gente está falando aqui dos nomes dos atletas, a gente vai entrar no campinho agora. Por exemplo, o Fortaleza está emprestando o Pablo Roberto. Eu acho que o Pablo Roberto tinha capacidade, mesmo que tenha jogado muito pouco, tá? Não estou dizendo que não é o caso do Alanzinho, que teve parte da torcida também se diz, o Alanzinho era para ficar e tudo mais. Eu entendo, tá? Mas... Assim, eram jogadores que agora na Série B é que você poderia achá-los úteis, né? E o que eu acho... Alanzinho, o Pablo Roberto, era um jogador cara de Série B mesmo. Emprestou para times da Série B, sabe? O Alanzinho eu até entendo, tá? Porque eu acho que o Alanzinho já não é bem... Ele é jovem ainda, mas não é tão jovem assim. E acho que faltou um pouco mais de futebol. Acho que ele até poderia contribuir ali, sendo uma segunda opção, terceira opção. Mas eu acho que Fortaleza deve buscar mais uns 3 nomes aí pelos lados, acredito. Ou, no caso, né, utilizar esses meias que jogam mais aberto. No caso do Pochettino, o Crispim também. Tem essa possibilidade, o Priol também joga mais aberto. Mas, no caso do Pablo Roberto, eu pensaria, tudo bem, tá vindo o Rian, né, do Corinthians. Um jogador que tem, aparentemente, assim, um futebol bem interessante. E aí tem várias possibilidades, né? Você tem Sacha, você tem Pierre, você tem Ronald, você tem o Rian. Você imaginar que o Pablo Roberto teria uma chance, ficaria mais difícil. Mas, por exemplo, entre Pablo Roberto e Rodrigo, eu iria de Pablo Roberto. Não tem nem dúvida, assim. Para mim, o Pablo Roberto é um jogador que tem muito mais qualidade para jogar no meio de campo do Fortaleza, uma virtude do que o Rodrigo, na minha avaliação. Mas, de toda forma, está sendo emprestado aí, acho que é para o Juventude, se eu não me engano, está indo para o Juventude, o atleta que ainda pertence ao Fortaleza, né? Bom, vamos para o campinho. O Breno trabalhou? Não, ele teve uma saída de bola errada, que estava até impedido na jogada, o Bandeira já tinha levantado, né? Se fosse gol não ia sair, ele saiu mal do gol. Mas não vou também fazer, não trabalhou, que já dá praticamente, não fez quase nada, né, para o Breno trabalhar. É um amarelo ali, de praxe, né? Mal sujou o uniforme, assim. Trabalhou muito mais com os pés, em bolas recuadas, e os chutes para fora, que ele foi batendo tiro de meta, né? De resto, realmente, o Breno não teve trabalho na noite de hoje no PV. Muito bem. Amarelinho, dupla de zaga, Brits e Cardona. O Cardona, ele cometeu uma falta que ele tomou amarelo e algumas vezes eu senti ele um pouco mal posicionado. Todo mundo sabe que o Cardona tem dificuldade de acompanhar algumas jogadas. Eu acho que o Cardona, para ser um reserva na temporada, bem interessante. Não sei, no momento, para mim, é titular, tá? Mas eu acho que o Fortaleza, né, tá aí, eu acho que é o Luan, né, que tá para chegar aí. Acho que é Luan o nome dele. Zagueiro que o Fortaleza deve anunciar nos próximos dias. Gostaria, talvez, de ver até mais ele aí. Esse zagueiro pelo lado esquerdo, para mim, tem que ser um zagueiro com mais confiança. O Cardona, às vezes, dá uma rateada. Vou colocar um razoável para ele, tá? Acho que ele foi bem nessas bolas mais diretas, em que eram as bolas mais esticadas, ele cortou várias, mas essas faltas laterais, às vezes eu acho que ele dá uns vacilos, os botes, às vezes eu acho que ele comete algumas falhas, e às vezes eu acho que o posicionamento dele não é tão bom, né? Mas eu gostei, no geral, da partida do Cardona, mas eu acho que vai ficar mais por razoável. Diferentemente do Brits.
O Brits, para mim, eu já falei isso aqui muitas vezes, do jogador de Fortaleza é um dos que eu mais gosto, sempre gostei do Brits. Todo mundo sabe que o grande problema do Brits é a questão do comportamento. Ele sofreu uma entrada bem desleal, eu diria, até do jogador do Quixadá, que poderia ter sido até expulso ali na jogada dele, e ele conseguiu segurar, deu ali uma encaradazinha normal do Brits, mas eu acho que ele vai ser importantíssimo. Para mim, o Brits ele é fundamental para essa temporada. É o jogador que o cara fez questão de ficar, o cara baixou o salário, cara, assim, é braçadeira de capitão pro Brits, assim. Claro, a gente sabe que ele tem essa questão do temperamento, mas para mim ele é o pilar principal para essa defesa. O que falta para mim é qual vai ser essa outra, enfim, a dupla de zaga para o Brits, né? Mas ele é fundamental, até porque também joga de lateral, é um jogador que você tem que ter no elenco. Para mim, o Brits pode colocar muito bem para ele, viu? Gostei muito do jogo dele. Apesar de também ter cometido algumas falhas, no começo do jogo, tá, mas também não vou pesar muito, não. Foi apenas ele passe errado e tal. E era o primeiro jogo dele, ele teve um problema seríssimo de saúde, né? Teve que fazer uma cirurgia. Mas é um jogador que eu considero fundamental para o Fortaleza nessa temporada. O Brits, para mim, a nota máxima. Mailton, esse aí pode colocar também, verde bem forte. O Mailton cometeu uma falha só, que foi que eu estava citando aqui antes, uma virada de bola que ele coloca para o meio ali da área, que gera um contra-ataque para o Quixadá, mas acabou não causando nenhum efeito. Mas é um jogador que é bem importante, viu, Fábio? É um lateral que apoia muito bem. A força física dele, teve 2 ou 3 jogadas ali. Tudo bem, jogadores que Quixadá e termos físicos são abaixo do que o Fortaleza. Mas não é todo jogador, tá? Só para lembrar, porque senão era todo jogador de Fortaleza passando por cima. E o Mailton é muito forte nisso. O que eu acho que o Mailton ainda precisa aprimorar é um pouco mais a bola parada. Ele é muito bom na bola parada, tá? Mas às vezes ele concentra demais, às vezes eu acho que ele bate uma bola muito alta, ele às vezes podia variar um pouco mais a batida de bola parada dele, mas é um lateral que eu considero assim importantíssimo para essa temporada. É um jogador também que eu vejo muita qualidade e vou logo até antecipar, tá? Alan, pode colocar aí. Para mim, o melhor jogador do Fortaleza no jogo. Eu sei que teve ali o Pochettino fazendo 2 gols, mas o Mailton, para mim, foi o jogador mais importante do Fortaleza. Segundo tempo, assim, criou muitas jogadas. No primeiro tempo já tinha criado também boas jogadas. Para mim, tem tudo para ser também um dos grandes jogadores do Fortaleza nessa temporada. Tem muita qualidade. Então, para mim, o Mailton aí, o melhor do jogo. Já o Mancuso, vai um bem para ele, não vai um verde mais forte. Acho que ele jogou bem, sim. Participou também de muita jogada criativa, principalmente ali do lado esquerdo, né? Ele junto com o Crispim, acho que conseguiram fazer os primeiros minutos do Fortaleza bem. Depois caiu um pouco de rendimento e tal, mas eu acho que não tira a nota dele. Vai receber esse bom jogo. Eu acho que não jogou do mesmo nível do Brits nem do Mailton, mas vai ficar com esse bem aí. Mancuso também, que eu acho que é um jogador também que é muito visado, viu, Fábio? Já apareceu aí possibilidade de ir pro Racing, teve também aí, acho que foi o Estudiantes também interessado. É o tipo de jogador também que eu acho que vez ou outra pode estar pintando aí um clube interessado. E o Fortaleza, aí é dependendo do contexto, né? Eu acho que ele trabalha para manter o Mancuso, e se for para liberar o Mancuso, tem que ser para uma boa venda, né? Tem que ser para uma venda complicada. E eu acho que é um jogador que acrescenta. Eu acho até mais interessante ele jogar de lateral esquerdo. Hoje, por exemplo, eu acho que o Mailton é para ser o lateral direito do Fortaleza, porque às vezes eu acho que o Mancuso é bem estabanado assim para jogar também. O Vladiston falou que sem o Diogo Barbosa o time ficou mais leve. Acabou a paciência com o Diogo Barbosa? Fazia tempo que acabou, né? Acabou há muito tempo. Agora o Carpini com 2 jogos já não quer nem saber mais, aparentemente. Não teve alguma questão física? Eu acho que, não sei, vamos ver os próximos jogos, né? Eu acho que o Diogo já era para ter saído do Fortaleza desde o ano passado. Para mim não era nem para ter vindo, né? Eu já falei na época, quando o Fortaleza estava especulando, que eu achava um absurdo. Porque para mim o Pacheco era bem mais lateral do que ele. E o Diogo Barbosa é o tipo de jogador que é caro e você só vai sentir raiva, assim. Aí, vez ou outra, vai jogar bem. No ano passado, na reta final, ele conseguiu, depois da lesão do Pacheco, até fazer alguns jogos bons mesmo, assim. Não foi nem jogo ok, não. Foi jogos bons mesmo, assim. Mas não dá. O Diogo Barbosa, para mim, é o tipo de jogador que, tipo assim, ei, quer a rescisão? Tem ali, ó. Quer jogar não ali? Aceita aí, a gente paga aí metade. Enfim, o que puder negociar com o Diogo Barbosa para liberar, eu liberaria isso. Qualquer situação aí que possa favorecer, porque não é jogador para você ficar se prendendo, não, pô. Assim, eu acho que cada dia que passa o Diogo eu acho bem desnecessário, até porque também eu acho que não deve ser salário barato, né? É isso. Bom, vamos pro meio de campo, né? Rodrigo e Sacha. E Pierre. Eu acho que o Rodrigo, para mim, foi o pior jogador do Fortaleza, mas não foi péssimo, não, tá? Eu acho que teve momentos bem ruins do Rodrigo, mas teve outros que ele até ajudou.
Esse passe mesmo no primeiro tempo que ele deu para o Mailton foi muito bem executado, mas domina a bola errada, às vezes é muito precipitado. Não parece ter, para o Fortaleza atual, tá? Para o Fortaleza atual, não acho que o Rodrigo é a qualidade necessária no meio de campo. Até mesmo agora, com a chegada do Ronald, com a chegada do Rian, né, que está chegando do Corinthians. Para mim, o Rodrigo é para ser, no máximo, um jogador de contexto de jogo, assim. Fundo de elenco mesmo ali, aquele jogador que entra e tudo mais, mas eu não acho ele um bom jogador. Eu achei ele um jogador bem atrapalhado. Eu até tinha uma expectativa muito boa com ele quando ele veio do Maringá, mas teve ali alguns bons momentos e tal. Eu acho até que o Rodrigo pode se encaixar mais quando ele jogar por um jogo onde o Fortaleza tá faltando ali 15 minutos, precisa se defender e o Rodrigo jogar como terceiro volante, porque eu acho que ele colabora mais. E a única coisa dos jogos que eu vi do Rodrigo foi onde ele conseguiu render mais, foi jogando um pouco mais adiantado. E até nessa função que o Carpini fez hoje, né? Porque o Rodrigo ficava mais, aí depois ele até modificou isso, ele fez o Pierre ser esse jogador que retornava mais e liberou um pouco mais o Rodrigo. Mas muito atrapalhado. Então, dito isso, vai um laranja aí para ele. Não acho que fez um jogo nem ok, assim. Acho que ele cometeu alguns erros, assim, muita jogada errada. E eu acho que para mim o Carpini corrigiu muito bem isso aí, porque para mim já seria o jogador que era para ser realmente substituído. Aí tá devendo. O Sacha fez uma partida razoável. O Sacha ainda segue sendo um jogador com melhor recuperação de bola. Hoje fez um jogo, acho que até um pouco mais abaixo, mas eu acho que ele cumpriu dele ali. Porque o Sacha consegue fazer algo, às vezes, que até ele não é participante, né? Que é, ele vai pressionar o adversário, o adversário muitas vezes perde a bola, ou joga a bola para fora. E o Sacha é muito bom nisso, quando ele não recupera a bola. Então, muitas vezes o Sacha é uma peça bem importante. Mas acho que para esse início, eu não colocaria o Sacha. Para mim, o Sacha é um jogador visando a temporada mesmo. Eu acho que para jogos que vão vir mais à frente, jogos de uma qualidade, eu acho que o Sacha se encaixa mais. Até acho também que ele está um pouco ainda sem ritmo, por conta da idade e tal. E acho que nisso o próprio Carpini pode revezar mais. Muito bem. E o Pierre? Pierre, para mim, vai ficar um bem, tá? Teve momentos que ele jogou muito bem, o Pierre. Muito bem mesmo, assim. Só que teve outros, assim, que eu acho que ele deu um certo cochilo. Acho que ele melhorou muito quando ele voltou, né, para ajudar mais na saída de bola. Então, faltou um pouco mais. E aí também não foi o que eu tinha criticado o Pierre no primeiro jogo, né? O Pierre ficou tentando fazer muita jogada complexa, virando bola e tudo mais. Assim, teve algumas jogadas meio desnecessárias. Hoje, para mim, ele conseguiu fazer o jogo dele bom mesmo, assim. Aquele jogo que ele pega, ele distribui. Não foi uma grande atuação, mas teve momentos de grande atuação, né? Ele poderia ser um verde indo já para o verde mais forte. Mas acho que ele fez uma partida mais para isso. Acho que boa parte do jogo ele entregou um bom jogo e eu acho ele excelente, assim, com Fortaleza. É um jogador que tem um encaixe ideal. Quando o Carpini encontrar talvez esse encaixe ideal, pode ser Pierre e Ronald juntamente com Pochettino, né? Ou mesmo colocar 3 volantes ali, Sacha, Pierre juntamente com Ronald, ou até mesmo o Rian, Pierre juntamente com Ronald, pode dar um meio de campo bem interessante em Fortaleza, até porque vejo muita qualidade para o Pierre desenvolver. Pochettino, 2 gols, é o melhor em campo também? Não, o Pochettino vai ganhar o verde mais forte, sim. Eu acho que o Pochettino é um jogador que, vez outra, ele tem momentos maus e momentos muito bons, assim. É muito difícil você ver o Pochettino meio termo, assim. Porque ele tem muita entrega, ele ficou marcado, e até, não sei se você viu, Fábio, esses últimos, de ontem para hoje, né? Vazou um vídeo, né? Porque na virada do ano, no dia 1º, ele estava na casa, não sei se era a casa dele, não sei se era de amigo, ou se era do Mancuso. Sei que estava Mancuso, Pochettino, juntamente com o Herrera, e aí teve uma discussão, né? E aí o vizinho lá pediu para baixar o som, e aí gerou uma confusão, e aí tem uma sequência, meu amigo, de ali poucos segundos, o Pochettino dando 7 socos no cara. Meu amigo, pelo que o pessoal tá apelidando ele de Pochettino, né? Porque rapaz, o homem é bom de soco, viu? E aí hoje, claro, né? Muita gente fazendo piada. Se você olha lá nos perfis do Fortaleza, na hora que anuncia o gol, é isso mesmo. E tanto que o Fortaleza utilizou, assim, na base da luta, que foi o segundo gol do Pochettino, né? Aí eu falei, se é na base da luta, ele sabe. E o Pochettino hoje jogou muito bem, assim, né? Criou muitas jogadas interessantes. Mas, vez ou outra, ele dá essa oscilada. Hoje ele foi muito bem no jogo, assim. É porque eu acho que o Mailton, para mim, me chamou mais atenção, sabe?
a lucidez do Mailton, para Uhum. mim, me chamou mais atenção do que a do Pochettino. O Pochettino fez 2 gols, claro, um sendo oportunista ali, e no outro também, né? Pegando ali o rebote e finalizando. Eu acho que ele jogou muito bem hoje, mas eu acho que o Mailton conseguiu entregar mais, assim, em termos de desenvoltura e jogadas criadas, né? Para mim, o Mailton foi mais importante. Já o Muito bem. Crispim, o Crispim começou bem. Às vezes eu acho que a dinâmica do Crispim é que eu acho que pega, sabe? Porque ele não é um meia, às vezes, que ousa, sabe? Eu acho que o primeiro tempo dele foi bom, tá? Depois ele jogou ok como lateral esquerdo. Vai ganhar um bem, tá? Eu acho que o começo dele foi bom. O passe, né, que ele dá ali pro Barreiro, que acaba gerando o gol contra, né? Mas assim, o passe dele foi muito bem feito. Acho que a bola parada do Crispim, ele tem que utilizar mais vezes. Eu acho que fica muito concentrado mais. O Fortaleza tem muito jogador bom de bola parada, sabe assim, para bater escanteios e faltas, né? Prió, Pochettino, Mailton, Crispim. Muito jogador bom para bola parada. E acho que o Fortaleza também tem que aprimorar muito também penalidades, né? Porque a Copa do Brasil aí pode exigir penalidades. E esses jogadores eu vejo potenciais jogadores também para baterem pênaltis também. Então eu vejo que o Crispim conseguiu fazer um bom jogo. Teve uma quedazinha de rendimento, né? Mas também guardou mais posição no segundo tempo. Mas fez um bom jogo. Para fechar, Barreiro, eu acho que ele lutou muito, teve muita bola recuperada, não recebeu muita bola assim para finalizar, mas lutou muito, dividiu com o goleiro, tentou ali chegar em 2, 3 bolas, acabou não encostando. Teve um passe errado do Pochettino, né? Que se o Pochettino dá o passe melhor na medida, o Barreiro chegaria frente a frente, mas na jogada do segundo gol, né? Ele teve a tranquilidade de tomar a frente e tal, escorar. Então vai ficar com. É porque tá entre o razoável e o bom do Barreiro, mas vai ficar com o razoável, porque eu acho que faltou ali acertarem mais bola para ele, mas no geral eu acho que ele conseguiu fazer o papel dele bem, sabe? Vai ficar um amarelo aí com carinha de verde, mas é porque os outros para mim tiveram momentos mais importantes. E acho que faltou melhores bolas ali pro Barreiro finalizar. Da galera que veio do banco, né, pegando aí da galera que entrou primeiro, Moisés e Prió. O Prió para mim, eu gostei muito da entrada do Prió, viu? Gostei muito mesmo, assim, participou muito bem do lado direito com o Mailton, muito passe bom, sabe assim. Teve alguns momentos que ele cometeu umas falhas, tá, mas vai ganhar um bem. Foi dos jogadores que vieram do banco, foi o que eu mais gostei, assim, em termos de dinâmica. Eu acho que é um jogador que tem que ser mais testado. Realmente foi pouco utilizado com o Palermo, né? Também teve lesões. Mas na época do Paiva era o melhor jogador e acho que é um jogador bem promissor e pode até ser, né? Fortaleza tem no Prió, pela idade que ele tem, uma possibilidade de venda, viu? Se o Prió se começar a se destacar, aí você pode, porque aí teoricamente ele não é o jogador principal do clube, né? E é um jogador jovem, então você Isso. pode Vale vender ele, mais, ficar né? com um percentual do atleta e pode ser interessante também o Priol ganhar mais oportunidade. O Moisés, eu acho que ele já entrou de maneira mais razoável. A primeira participação dele é até uma participação muito boa, que ele consegue recuperar a bola, dá o passo pro Priol, e o Priol acaba finalizando ali, que a bola sai para escanteio. Depois fez algumas jogadas, o que depois deu uma sumida, né? As jogadas do Fortaleza estavam mais concentradas ali pelo lado direito com o Maílton, então vai ficar com razoável. O Moisés teve alguns bons momentos e tal, mas vai ficar com razoável. Aí depois veio a entrada do Ronald, gostei do jogo dele. Não fez aquela coisa, porque é a novidade, né? Então, acredito que muita gente vai elogiar o Ronald. Mas se você olha, por exemplo, o Rosseto, que faz algo muito parecido, o pessoal talvez não tivesse esse mesmo tipo de leitura. Então, eu acho também que ele fez um jogo razoável, tá? Eu acho que ele fez um jogo... Não, pode colocar o bom aí para ele. Eu acho que ele conseguiu distribuir bem o jogo, teve alguns passos até interessantes dele, mas é porque também não quero florear tanto, sabe? Vai ficar com esse verdinho aí, por conta da estreia e não comprometeu. Teve algumas visões de jogo que ele foi bem interessante. Acho que é um jogador bem interessante para ser titular do Fortaleza. E aí, dependendo do jogo, realmente seria no lugar do Sacha. E aí, o Kaique vai também ganhar um bem, tá? Pelo gol. Viu? Algumas jogadas ali que também exagerou um pouco, subiu demais o pé numa jogada, mas lutou, fez ali pressão na saída de bola do adversário boa também. O Kusevich já entrou ali, né? Também na reta final, vai ganhar um razoável. Também não foi tão exigido também no jogo, vai ganhar um amarelo aí que fica de bom tamanho. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? As melhores notas foram para o Mailton e para o Pochettino, né? Com o Mailton sendo eleito o melhor em campo. Pochettino 2 gols, só não pode comemorar com som alto, né, Thiago Minhoca? Senão Não, dá quer dizer, confusão. ele até pode, né? Agora não vai reclamar com ele. Que...
O Pô, homem. o vizinho do Pokémon, o Pochettino fez 2 gols, Fortaleza ganhou, o cara já fica preocupado. Putz, espero Putz, que... hoje, É hoje vai folga do ter. Pochettino amanhã, se for, não, alguém não vai dormir, hein? Lá no Verdade, condomínio onde verdade, mora o verdade. Pochettino. Bom, e o glorioso Carpini? Cara, para mim o Carpini foi muito bem, tá? Eu vou fazer uma avaliação bem positiva dele, porque eu gostei da maneira como ele escalou a equipe hoje, né? Preenchendo com muitos jogadores de qualidade de construção, porque às vezes quando você vai pegar adversários mais fechados, você tem que ter mais qualidade de passe, saber trabalhar. Nem sempre é um jogador da característica de velocidade. E não só isso, quando ele volta do intervalo, tava 2-0, ele podia tranquilo, dali mais 15 minutos, tá? Percebeu, o Rodrigo estava mal, tirou o Mancuso, sabendo que o Mancuso, né, já vinha de um jogo, e aí já fez ali um teste com o Crispim, jogando como lateral esquerdo, o jogo já estava mais tranquilo também, aí já colocou o Moisés, já imaginando que o Quixadá iria se lançar mais para o ataque, ia ter espaço, e o Moisés, na primeira jogada ali, quase deu uma assistência, né, se o Priol tivesse feito. Então, no geral, assim, acho que foram escolhas bem acertadas, deu minutagem, deu um padrão de equipe, e aí, só para terminar essa primeira parte, eu acho muito cedo ainda a gente dizer, esse é o Fortaleza ideal. Acho muito cedo ainda para dizer, tá? Eu acho que até o final da primeira fase, depois do jogo do Maracanã, e fechando ali com o jogo diante da equipe do Horizonte, é que a gente vai ter uma real noção desse Fortaleza. Para quando começar a segunda fase, e já ali se preparando para o jogo da Copa do Brasil, que vai depender do sorteio, né? Quem o Fortaleza vai enfrentar, se joga em casa, se joga fora. E aí, claro, já começar a definir mais ou menos aquele 11 jogadores. Claro, o Fortaleza, na minha avaliação, você tem que trabalhar com 14, 15 atletas ali que tem que estar em condições de jogar, porque sempre precisa ter uma reposição à altura, né? Próximo ali, para que não esteja muita distância. Então, acho que nesse ponto, o trabalho hoje de Carpini, né, até motivacional também, os jogadores bem concentrados durante o jogo, foi bem importante. Então, muito bem para ele. Muito bem, então avaliação feita aí do Fortaleza. O Remo Carvalho pergunta aqui: quem será o armador do Fortaleza 2026? Crispim, Prió, Lucas Emanuel ou outro que ainda não veio? Eu acho que não necessariamente pode ser um armador clássico, né? O Pochettino, que ele não citou, pode ser esse jogador. Eu Sim. acho que o Fortaleza ele tem várias peças de determinadas características que podem ser utilizadas. Eu acho que não necessariamente precisa ter um 10. Ah, o Priol é o camisa. O Crispim é o camisa 10 do Fortaleza. Mas eu não sei necessariamente se o Crispim rende bem, até porque eu não gostei dos jogos do Crispim de 10 em alguns jogos do ano passado. Acho que a dinâmica do Crispim não é tão boa. Eu gostaria de ver um 10 com mais agilidade. É um jogador com mais. Para mim, quem mais se aproxima disso é o Priol. E não necessariamente precisa ser ele, tá? Pode ser outro jogador. Por exemplo, pode ser Pierre mais adiantado, pode ser o Rian jogando um pouquinho mais adiantado, né? O Matheus Pereira tinha essa característica, mas não funcionava muito bem de 10, ou não jogou tão bem assim de 10. Então, acho que não precisa se prender a isso, não, tá? Honestamente. Eu acho que se tendo um bom equilíbrio como time, você não precisa, às vezes, nem jogar com os pontas, às vezes. Vai depender muito do tipo de jogo. Agora, tem essas características. O Fortaleza não pode dizer que não tem um camisa 10. Você tem ali, pelo menos, eu vejo aqui pelo menos uns 4 nomes que o Fortaleza pode utilizar nessa função. Crispim, Pochettino, Prió e o próprio Pierre também pode ser utilizado dessa maneira. Muito bem. Então, avaliação feita. Valeu pra galera que interagiu aqui.